Boa tarde. Solicitamos a todos que ocupem seus lugares e que mantenham seus celulares no modo silencioso para iniciarmos os trabalhos desta tarde, dando continuidade ao 6º Congresso Catarinense de Direito Administrativo. Lembramos também que não é permitido trazer comida e bebida para o auditório. Para coordenar os trabalhos da mesa de debates, que versará sobre o tema Requisitos para o bloqueio de bens em ação de improbidade, convidamos para tomar assento à mesa a doutora Ana Cristina Ferro Blasi. Obrigada. Convidamos também os debatedores doutores Rui Samuel Espíndola, Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Aor Steffens Miranda e o desembargador César Augusto Mimoso Ruiz Abreu. A doutora Ana Cristina Ferro Blasi é advogada com mestrado em Direito do Estado na UFSC, com ênfase no Direito Administrativo. Atua desde 1991 na área e tem diversas ações patrocinadas na defesa de direitos de servidores públicos, processos administrativos e disciplinares. Atualmente exerce o cargo de secretária-geral da OAB, compondo a diretoria daquela entidade. Para conduzir os trabalhos do debate, com a palavra a doutora Ana Cristina Ferro Blasi. Muito boa tarde a todos, saúdo os congressistas, os conferencistas que me ladeiam e digo que é um orgulho muito grande para o IDASC e para mim, pessoalmente, presidir esse painel ladeada por autoridades e estudiosos do direito administrativo, do direito constitucional no nosso Estado. Passarei, em primeiro lugar, a ler o currículo dos debatedores e, em seguida, algumas instruções sobre como vamos conduzir os trabalhos para que possamos, nós na mesa e os senhores na plateia, absorver ao máximo as lições, os entendimentos, os debates e as informações que serão trazidas aqui nesta tarde. Então, passo à leitura do currículo do meu querido amigo, colega, advogado brilhante, Dr. Rui Samuel Espíndola. Dr. Rui é advogado publicista, integrante da Espíndola e Valgas Advogados Associados, com sede em Florianópolis, com militância em processos de improbidade administrativa desde 1994. Mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor de Direito Constitucional da Escola Superior de Magistratura do Estado de Santa Catarina e das Escolas Superior de Advocacia da OAB de Santa Catarina e OAB Piauí. Autor de obras e de inúmeros artigos em Direito Constitucional publicados em revistas especializadas. Membro consultor da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB Federal e membro da Comissão de Direito Constitucional da Seccional da OAB de Santa Catarina. Membro efetivo da Academia Catarinense de Direito Eleitoral, do Instituto dos Advogados de Santa Catarina e do Instituto Catarinense de Direito Administrativo, empossando agora, no dia 28 de novembro, na Academia Catarinense de Letras Jurídicas, cadeira de número 14, cujo patrono é o advogado catarinense Acácio Bernardes. Dr. Rui Samuel Espíndola, um prazer estar com Vossa Excelência nesta tarde. Dr. Aor Steffens Miranda. O Dr. Aor é natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, promotor de Justiça no Ministério Público de Santa Catarina desde 1990, tendo atuado nas comarcas de Joinville, Anita Garibaldi, Santa Cecília, Canoinhas, Criciúma, Itajaí e Capital desde 2001. Atualmente, é curador da 26ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital, que atua na defesa da moralidade administrativa
com exclusividade nas causas que versem sobre licitações e contratos delas decorrentes, nas causas que envolvam o Estado de Santa Catarina e seus órgãos. Muito boa tarde, doutora Oa. Desembargador César Augusto Mimoso Ruiz de Abreu. O desembargador César possui mestrado em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí em 2002. Atualmente é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, atuando principalmente nos seguintes temas: federação, sistema federativo, federalismo e sistema federativo brasileiro. Acho que houve algum erro aqui, né, desembargador? Acho que não chegou a tempo. Não, de qualquer forma eu posso complementar. O desembargador César é um orgulho do nosso tribunal, é componente da terceira Câmara de Direito Público e, consequentemente, do grupo de câmaras, e tem, com seu brilhantismo, contribuído para a consolidação de uma jurisprudência firme e forte do nosso Tribunal de Justiça, sempre pioneiro nas causas que tratam da fazenda pública e dos servidores. O desembargador César tem uma postura sempre muito ativa e é um orgulho de todos nós. E, por último, o doutor Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto. O doutor Francisco possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1990. Mestrado em Direito também pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1999 e doutorado em 2011 pela mesma instituição. Atualmente é professor de Direito Processual Civil do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor do curso de mestrado e doutorado em Direito da Univale. Juiz de Direito Substituto de 2º grau, desembargador substituto, com lotação permanente no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, atuando principalmente nos seguintes temas: Direito Público, Constituição, Teoria Geral do Garantismo, Direito Constitucional, Direito Processual Civil e Poder Judiciário. Doutor Francisco, obrigada pela presença e, desde logo, para não perdermos mais tempo e ouvirmos os nossos debatedores, eu passarei a uma breve exposição de como nós vamos conduzir os trabalhos. Então, eu inicio fazendo uma breve apreciação do tema, em seguida passo a palavra a cada um dos debatedores para que, em 2 minutos, faça uma exposição sobre os temas. Nós vamos fazer 3 perguntas e o objetivo é que haja realmente debate de ideias. Ontem o Dr. Joel abriu o congresso dizendo que o nosso objetivo aqui é justamente esse, mesmo que seja ácido, mesmo que seja um debate acalorado, é um debate de ideias e esse é o foro para isso. Por isso que nós estamos aqui com essa mesa propositadamente composta por um advogado, um promotor e 2 juízes. Essa é a beleza desse nosso momento, desse nosso debate. Então, cabe-me apresentar o tema. O nosso tema... Deixa eu achar aqui. É a questão da indisponibilidade dos bens, mas eu quero achar... Debate sobre requisitos para o bloqueio de bens em ação de improbidade. E esse tema, ele tem um motivo. O motivo é que o Superior Tribunal de Justiça, agora em setembro deste ano, julgou, com base no artigo 543-C do CPC, recurso repetitivo, um recurso especial em que a primeira sessão, pelo regimento interno do Superior Tribunal de Justiça competente para esses temas, deliberou no sentido de que não há necessidade da comprovação da vontade do agente para que seja decretada a indisponibilidade dos bens. O importante é que haja o prejuízo e que haja indício de que o agente tenha agido de uma forma a prejudicar o erário e, consequentemente, ser aplicado naqueles dispositivos da lei de improbidade administrativa. Então, a jurisprudência, na verdade, ela vinha consolidando desta forma acórdãos do ministro, principalmente Herman Benjamin, Eliana Calmon e Mauro Campbell, e agora a primeira sessão, primeiro com o voto do ministro Napoleão,
que é um juiz federal de carreira e que ele é considerado um pouco mais liberal na corte, foi sucedido pelo voto vencedor do ministro Og Fernandes, que foi referendado pelos demais ministros da corte, da primeira sessão da Corte Superior de Justiça. Então, em razão disso, desse momento precioso, nós estamos há um mês praticamente desse julgamento, é que nos parece pertinente fazer 3 questões aos mediadores. A primeira delas, senhores, é a seguinte: o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o periculum in mora, nesses casos de indisponibilidade de bem público, ele deriva do próprio comando do artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa. Porque entendeu o STJ que a lógica jurídica, assim, para quem não está muito afeto a esse tema, é que, diante da velocidade dos dados e da necessidade de interromper um fluxo que poderia impedir a restituição ao erário da suposta lesão promovida pelo agente público, então, mais vale, para proteger a sociedade, decretar desde logo a indisponibilidade dos bens públicos, independentemente do periculum in mora. Eles dizem que o periculum in mora deriva do próprio comando legal, não há necessidade de provar. E aí vem aquela questão da tutela cautelar e da tutela de evidência que a gente vai explorar aqui também. Portanto, senhores, partindo dessa premissa de que o STJ fixou que o periculum in mora é implícito, ele está implícito no comando legal do artigo 7º da Lei de Improbidade, nós perguntamos primeiro, doutor Rui, a Vossa Excelência. Vossa Excelência entende que seria possível cogitarmos de medidas menos gravosas a serem aplicadas aos agentes públicos e esse entendimento do STJ é correto do ponto de vista legal? Qual é o seu entendimento? Vossa Excelência, a palavra por 2 minutos. Boa tarde a todos. Está ligado? Estão ouvindo? Estão ouvindo agora. Bem, boa tarde a todos. Eu queria, antes de responder, que me concedesse a nossa presidente aqui, o direito de saudá-la. Doutora Ana Blasi, para minha alegria, foi minha colega de mestrado, uma das advogadas mais respeitadas de Santa Catarina, especialmente perante o nosso Tribunal de Justiça, secretária-geral da OAB Santa Catarina, e que muito nos honra presidindo este momento. Saudando também os eminentes magistrados que aqui se fazem presentes, doutor Francisco de Oliveira Neto, doutor César Mimoso Abreu, e gostaria de destacar uma qualidade em ambos, além da qualificação para prestar a jurisdição, que é de notório conhecimento de todos nós que atuamos perante o TJ, mas destacar um exemplo em ambos. Ambos, embora magistrados experientes, e o acesso à magistratura deles deu-se por concurso público, por questão de carreira, mas ambos, como disse e registrou a presidente desta mesa, fizeram o mestrado e o doutorado. São um exemplo para os magistrados mais jovens, por isso, e para os advogados e os membros do Ministério Público, e mesmo para os estudantes de direito, que demonstraram a importância do estudo e da reflexão. Ambos são brilhantes magistrados e, não obstante isso, foram mais a fundo nos estudos. Registrar também e saudar o doutor Aor, um combativo promotor de justiça responsável pela moralidade administrativa do Ministério Público. Gostaria de saudar os meus colegas do IDASC e utilizar na pessoa de meu querido sócio há quase 20 anos, doutor Rodrigo Valgas, e saudar o público presente utilizando o nome da pessoa do prefeito de Brusque, Pedro Zucchi, que aqui encontra-se presente. Né? De Gaspar, perdão. Né? De Gaspar, de fato. Exato. Mas a resposta que tenho a lhe dar. Eu entendo que a composição da turma, né, da primeira turma aqui, da segunda turma, muitos desses acórdãos vêm essas ideias que estão aqui são da segunda turma, onde está o ministro Herman Benjamin, onde está o Lauro Campbell, onde esteve Eliana Calmon, enfim, a própria lei do Ministério Público, a lei de improbidade, tem origem na CONAMP. Então, não me impressiona que nós tenhamos entendimentos que eu chamo de arroxo.
entendimentos jurisprudenciais que se desapeguem do direito e de uma boa hermenêutica jurídica de matiz liberal, e em nome da moralidade, em nome da persecução da improbidade, nós tenhamos entendimentos judiciais que não se amoldam à Constituição e ao sistema processual vigente. Então, eu penso que o periculum in mora da constrição de bens, ele é factual, ele tem que se basear no mundo fenomênico, não no mundo das ideias, não das questões em tese. Para que haja indisponibilidade, penso, jamais deveria haver uma decisão liminar numa ação civil pública. Seria preciso sempre, penso, um processo preparatório, mas a jurisprudência consolidou-se de modo diferente. Mas o pior de tudo é este entendimento que disfuncionaliza a cautelaridade da indisponibilidade, que deveria ver a pessoa quer se dilapidar os seus bens. Agora, dizer que isto é algo inconcreto, ou seja, está implícito na norma, é você aderir isso à gravidade da conduta, ou seja, você disfuncionaliza, não é mais uma medida processual, mas é uma medida punitiva antecipatória. Ela serve até como as medidas de prisão, por exemplo, que você antecipa a medida, o sujeito ficou preso durante um tempo, se ele for condenado, há detração do tempo de prisão provisória, do tempo de prisão que se antecedeu à sentença condenatória. E aqui não é possível fazer isso. A medida de indisponibilidade tem um fim, que é garantir o resultado útil de eventual condenação. Então, essa construção que presume implícito assim, eu diria que é uma construção que preserva ou reinstitui entre nós antigos valores de índole fascista. Eu quero dizer, valores que desprezam os direitos fundamentais, no caso o devido processo legal, e sobrelevam os interesses etéreos do Estado de persecução. Então, acho que é uma medida, um entendimento equívoco, e que uma medida legislativa deve ser feita na lei de improbidade para que revoguemos ou que haja uma inibição de uma tal decisão que presuma uma periculum in mora, presuma, e que não haja ele em concreto a prova concreta em uma medida, inclusive uma medida processual mais larga, não de uma liminar em uma ação civil pública, que entendo inadequado. Então, de modo que a minha posição, eu me posiciono de modo diferente quanto à medida menos gravosa, que tivéssemos um processo menos gravoso, que a cautelar constritiva patrimonial, ou ela fosse incidental na ação civil pública ou preparatória, porque a medida cautelar, preparatória ou incidental, eu tenho a inicial, tenho a contestação da cautelar, tenho a sentença, tenho um apelo e tenho a sustentação oral no Tribunal de Justiça. Enquanto a medida liminar da ação civil pública, eu tenho uma decisão interlocutória, enfrentável por agravo, sabemos nós que agravo não há sustentação oral, e a cognição do tema é difícil, ainda mais quando é dado inaudita altera pars, não se ouve a parte contrária, nem contestou ainda a parte, e como ela vai se desincumbir num agravo de demonstrar que não há elementos para a construção patrimonial. Essa é a minha posição. Obrigada, doutor Rui. Antes de passar a palavra à doutora Or, eu gostaria de retificar. Eu disse que são 2 minutos para cada debatedor, na verdade são 5. Então, gostaria de retificar o que disse. Doutora Or, o doutor Rui expõe seu entendimento e diz que essa jurisprudência do STJ não se coaduna com a Constituição Federal, principalmente com os valores e princípios fundamentais nela esculpidos. Partindo dessa premissa, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência, especialmente, sempre tendo em vista a pergunta inicial a respeito do periculum in mora. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu sou um promotor do chão de fábrica. Evidentemente que todos que estão aqui do meu lado são muito mais qualificados, né? Estudaram muito mais do que eu, e eu sou aquele que tem que fazer as coisas. Todos eles aqui, nós também temos que fazer as coisas. Todos aqui, eu tenho uma vantagem frente a eles. Eu cito eles. Eu nunca vi eles me citarem. Já começa assim. Uma coisa que eu sempre falo para a minha equipe é que nós não podemos interpretar ou ver a legislação dissociado daquilo que nos envolve.
O que no fundo nós estamos fazendo na promotoria da moralidade administrativa quando nós lidamos com essa legislação referente à moralidade administrativa? Nós estamos mudando cultura. É isso. Todos nós aqui somos da mesma geração. Todos nós aqui fomos criados ou começamos a estudar direito, começamos a trabalhar dentro de um regime de exceção, no qual tinha que se fazer 1001 manobras e ginásticas para garantir o direito individual frente a um poder que era muito forte. Então você tinha que proteger o indivíduo. Hoje nós já não estamos mais num regime de exceção. O pêndulo foi todo para o indivíduo. Tudo protege o indivíduo. Tudo. A Constituição, em 88, começou a tornar, chamada Constituição Cidadã, começou a puxar o pêndulo para o meio. Quem é que precisa de proteção hoje? Nós. Nós, sociedade. Nós, patrimônio público. Nós que temos a obrigação de juntar o dinheiro para fazer o que todos querem. Esse movimento de proteção do chamado poder público, não mais aquele poder público opressivo ou fascista, como disse o Dr. Espíndola, mas nós. Esse poder público, frente ao indivíduo, sempre ficava em desvantagem. O Estado tem outras formas de cobrar, o Estado tem outro jeito. Só que há um sentimento em toda a sociedade de que nós precisamos proteger a nós mesmos, diminuindo ou passando a ver certas situações como elas devem ser vistas. A improbidade administrativa e a indisponibilidade é uma medida que é considerada tutela de evidência justamente por isso. Você não está colocando frente a frente dois particulares, em que um vai ter que ter o direito de se defender, direito a contraditório, direito a toda essa situação. Tudo isso vai ser atendido, mas dentro do processo da indisponibilidade. A Constituição, de forma impositiva, determinou que atos de improbidade importarão, não é podem resultar, não, importarão em perda de suspensão de direitos políticos, perda de cargo público, indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário. Isso é impositivo, não é da legislação infraconstitucional. Isso é uma determinação constitucional. Aquilo que nos une como nação, aquilo que garante o direito ao contraditório, aquilo que garante todos os nossos direitos, também garantiu o nosso direito, não mais individual, mas coletivo, de que os atos de improbidade serão ressarcidos. E a primeira medida para que se faça esse ressarcimento é a indisponibilidade de bens. A indisponibilidade não é penhora, não vai retirar a propriedade, simplesmente vai fazer com que não se possa mais dispor do bem. Você vai continuar alugando ele, você vai continuar com ele no seu patrimônio, mas ele fica marcado como possível para garantir o ressarcimento de um ato de improbidade. Essa é sempre a nossa, aquilo que a gente tem que ter na mente. Não é a proteção contra um direito individual, a proteção, a indisponibilidade é uma proteção para o direito de todos nós. Muito obrigado.